Olá, alunos, tudo bem? Professor Júlio César. Vamos continuar aqui com o conteúdo de matemática básica. A gente vai estudar aqui simplificando radicais, tá bom? Vamos ver como é que é isso. Lembra que na aula passada, a gente encontrou o valor aproximado de uma raiz. Nem toda raiz, vamos falar exclusivamente da raiz quadrada por enquanto. Nem toda raiz quadrada aqui tem raiz exata. A raiz de 8, se você fizer na calculadora, vai dar 2,82842, assim vai infinitamente. Mas tem uma outra maneira de eu resolver, não é que resolver essa raiz, mas simplificar essa raiz. Vou mostrar para vocês aqui como é que se faz. Eu vou pegar esse 8 e vou escrever como produto de dois números. Por exemplo, eu posso pegar essa raiz de 8 e escrever como 4 vezes 2. 4 vezes 2 dá 8. E aí eu posso separar. Existe uma propriedade que fala que a raiz do produto é igual ao produto das raízes. Posso escrever dessa forma. E aí, a raiz quadrada de 4, ela é exata, A gente sabe que é 2. 2 vezes 2 dá 4. Então, 2 vezes a raiz de 2. Então, o que aconteceu aqui? Eu simplifiquei a raiz. Ao invés de eu escrever raiz de 8, eu posso escrever 2 vezes a raiz de 2. Então, esse é um método de simplificar um radical. Existe um outro método de simplificar o radical, quando o radical às vezes é um número muito grande. Suponha que eu tenha aqui a raiz quadrada de 32. Às vezes eu não consigo achar dois números que multiplicados dê 32, onde um deles tem a raiz exata. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse 32 aqui e fatorar ele. Lembra que fatorar é decompor esse número em fatores primos. Por exemplo, como 32 é par, eu posso dividir por 2, porque 2 é um número primo, e divide o 32, que dá 16. 16 dá para dividir por 2, que dá 8. 8 dá para dividir por 2, que dá 4. 4 divide por 2, que dá 2. E 2 divide por 2, que dá 1. Observe que o seguinte. A cada par de número que você pegar, você vai formar um radical exato. Olha só, 2 vezes 2 não é 4? Vezes 2 vezes 2 não é 4? E esse 2 aqui está sozinho, Só repete aqui. Então, vou usar o mesmo esquema aqui em cima. Raiz de 4 vezes raiz de 4 vezes raiz de 4 é a mesma coisa que raiz de 4 separada aqui, Aí eu vou fazer o seguinte, a raiz de 4 a gente sabe que é 2. Essa raiz de 4 também é 2. E aqui fica a raiz de 2. Que a raiz de 2 não é exata e não tem como simplificar. Vou multiplicar esses dois números que ficaram fora. 2 vezes 2 dá 4. Então, 4 vezes a raiz de 2 é a forma simplificada da raiz de 32. Então, observa, que dá para fazer direto ou dá para fazer usando a fatoração, que é esse aqui. Vamos pegar aqui um outro radical. Só que agora, ao invés de pegar a raiz quadrada, eu vou pegar a raiz cúbica de um número. Tá? Vou pegar a raiz cúbica de 27. Uai, professor, e agora? Como é que eu faço isso? É simples, veja o seguinte.
Como é raiz cúbica, eu tenho que achar um número que, simplificando, não, deixa eu pegar outro, não vou pegar o 27 aqui não. Deixa eu pegar outro aqui, que esse aqui vai dar raiz exata. Deixa eu pegar o 24. Aquele 27 vai dar raiz exata. Vamos pegar o 24. Suponho que eu queira, né, simplificar esse radical aqui. Então eu vou precisar encontrar agora um número aqui, que multiplicado pelo outro, mais um vai ter a raiz cúbica exata. E como é que eu vou encontrar isso? É fácil. Vamos fazer a fatoração que nem a gente fez aqui. Pega o 24 e fatora ele. 24 é par, é divisível por 2, que dá 12. O 12 dá para dividir por 2, que dá 6. O 6 divide por 2, que dá 3. E o 3 só divide por 3, que dá 1. Lembra que quando era raiz quadrada aqui, eu pegava de 2 em 2 para dar a raiz exata? Como agora é raiz cúbica, o índice aqui é 3, esse índice aqui é 3, então agora eu vou ter que pegar de 3 em 3. Ó, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, raiz de 3. Então a gente pode escrever isso aqui como a raiz cúbica de 8 vezes 3. Mas a gente já viu, já estudou, que a raiz cúbica de 8 é exata, né? Então, se eu separar aqui, fizer assim, lembra que eu posso separar, né, pela propriedade? A raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. E esse aqui não tem raiz cúbica exata, continua assim. Então, a simplificação da raiz cúbica de 24 é 2 vezes a raiz cúbica de 3. Mais um exemplo. Vamos fazer um da raiz quadrada aqui. A raiz quadrada de 500. Olha como é fácil fazer essa raiz sem ser por fatoração. Eu preciso de separar aqui de 2 ou mais números que multiplicados dê 500. Ué, eu sei aqui que 5 vezes 100 dá 500, né? Então vou escrever 100 vezes 5. 100 vezes 5 dá 500. Mas 100 tem raiz quadrada exata. Separar aqui. Qual que é a raiz quadrada exata de 100? 10. E o 5 não tem raiz exata, fica dentro da raiz. Olha só como é que seria por fatoração. Ah, professor, vai dar a mesma coisa fazendo fatoração? Vai. Vamos pegar o 500 aqui e decompor ele. Divide o 500 por 2, porque ele é par, fica 250. 250 por 2 dá 125. Agora o 125 não é par, não dá por 2 mais, nem por 3, vai dar por 5, que dá 25. O 25 dá por 5, que dá 5, e o 5 divide por 5, que dá 1. Observe aqui. Lembra que como é raiz quadrada, né, o índice é 2, eu tenho que pegar de 2 em 2. Então, vou pegar o 2, um par de 2 e um par de 5. Então, veja só como é que fica. Então, a raiz quadrada de 500 pode ser escrita como 2 vezes 2 é 4. 5 vezes 5, 25. E sobra esse 5 aqui. Separando, vai ficar como? Vai ficar a raiz de 4 vezes raiz de 25 vezes raiz de 5.
Uai, a raiz de 4 não é exata? Quanto que é a raiz de 4? 2. A raiz de 25 não é exata? Quanto que é a raiz de 25? 5. E esse 5 não tem raiz exata. 2 vezes 5 não é 10? 10 raiz de 5. Então, olha só como deu a mesma coisa. Aqui eu usei minha habilidade na tabuada para fazer o exercício. Aqui deu um pouco mais de trabalho, né, fazendo a decomposição, mas o resultado é o mesmo. Tá bom, pessoal? Então essa é a aula de hoje. Qualquer dúvida, lá no grupo, tá?